Como está sendo a sua conduta diante dos processos que você está vivendo? Será que você está sendo aquela pessoa que repele o processo ou você está sendo aquela pessoa que interioriza e que vence cada etapa do processo? Hoje a palavra vem nos trazer sobre essa nossa conduta nas nossas atitudes. Hoje nós vamos falar do versículo do Provérbios 18 e vamos falar alguns versículos específicos. Eu quero ler para você 3 versículos onde nós vamos falar de pontos diferentes e para que você entenda que esse processo que você está vivendo é necessário para você alcançar aquilo que você sonha, aquilo que você almeja. Aqui no versículo 5, nós vamos começar no versículo 5. Não é certo ser parcial em favor do ímpio, prejudicando o justo no julgamento. O que o Senhor nos diz nesse versículo? Ele nos diz que não é justo você deixar de viver o seu processo para caber em ambientes que não são seus. Não é justo com você. Muitas vezes, quando nós falamos sobre justiça, sobre iniquidade, sobre o outro, nós já levamos para o nosso lado externo, aquilo que é nossa conduta externa, aquilo que nós vivemos lá. E hoje o Senhor nos fala muito no secreto. Aqui nesse canal nós falamos de autoconhecimento à luz da palavra. Então aqui você vai sempre escutar a palavra de Deus e nós vamos trazer ela para o seu secreto, para o seu interior. Não será muito sobre o externo, mas também será muito sobre o nosso interno. Então hoje o Senhor nos fala sobre esse não ser parcial em favor do ímpio. Quantas vezes na sua história você é parcial em favor do ímpio? Ou seja, quando você deixa de viver aquilo que Deus colocou no teu coração para você poder viver o que o outro está te pedindo, o que o outro está fazendo com você. Dentro dos processos, qual é a sua conduta? Você está sendo verdadeira e leal com você ou você está matando os seus princípios, seus valores para agradar as pessoas? Como está sendo aí? Muitas vezes nós somos desleais com os nossos princípios, com os nossos valores, com os nossos sonhos, para poder agradar as pessoas externamente. E hoje a palavra nos diz: não seja imparcial com você para agradar as pessoas que estão fora. E nós queremos muitas vezes não desagradar as pessoas à nossa volta para ter pertencimento. Às vezes nós matamos o nosso desejo, o nosso sonho para poder ter pertencimento. E nós já somos diante de Deus, nós já pertencemos a Deus. Não precisamos mais viver em função do que falam sobre nós. Que hoje você possa olhar para a sua vida e entender quais são os processos que você está vivendo ou deixando de viver para agradar as pessoas. Você está sendo parcial em matar os seus sonhos para agradar aqueles que estão fora. Por isso nós precisamos honrar quem somos. A palavra nos diz que nós precisamos honrar primeiro o que nós somos, depois viver externamente. Se você não olhar para dentro de você, você não vai conseguir viver o processo todo. Você vai parar no primeiro obstáculo, na primeira opinião, no primeiro acho, no primeiro atalho que aparecer. Depois nós vamos ler versículo 12, que diz assim: antes da queda a pessoa se exalta, antes de ser glorificada, a pessoa se humilha. Antes de ser exaltada, você se humilha. As situações muitas vezes te levam a viver esse processo. Às vezes nós queremos tanto passar logo pelo processo, porque às vezes o processo está doloroso, o processo está difícil. Mas nós não entendemos muitas vezes é que o lugar da humilhação dentro do propósito é onde você olha realmente quem você é. É onde você entende que é preciso viver dia após dia. Não dá para ser simplesmente guiada pelas vontades externas ou pelas emoções. É preciso firmar os pés. É preciso sim. Deste lugar de humilhação é onde você tem a visão alargada de quem você é. Não do que os outros pensam sobre você apenas, mas é de quem você é. No momento da dor, no momento da luta, é onde você entende a sua força. É onde você sabe qual é o caminho que você tem que seguir.
Não é simplesmente sobre o que as pessoas pensam sobre você, mas é sobre quem você é. É no momento da dor que você reconhece as suas quedas, é no momento da dor que você reconhece as suas vitórias, é no momento da dor, muitas vezes, que você reconhece a sua força. E a sua força vem da sua atitude de mudança. Porque a partir do momento que você está dentro do processo, e você está vivendo a luta do processo, e você está murmurando, você está reclamando, você não vai passar por ele. Deus permite que você fique dando voltas e voltas e voltas, e você talvez está aí vivendo um deserto há 1 ano, 2 anos, e fala, Senhor, mas deserto não é lugar de morada, deserto é lugar de passagem. Mas para você poder passar pelo deserto, você precisa viver o processo. As dores que você está vivendo hoje servem para te dar abertura e alargar sua visão para chegar na Terra Prometida. Se você não alargar sua visão emocional, se você não alargar sua visão espiritual, não fortalecer o seu espírito, você não chega na Terra Prometida. Depois, no versículo 13, tem uma aqui, no versículo 14, ele fala assim: o espírito é que sustenta a pessoa na enfermidade. Se o espírito se abate, quem o sustentará? Na hora da luta, na hora do processo, se você não se sustentar, se o seu espírito não te sustentar, você não vive o processo. Você vai ficar no meio do deserto, ano após ano. E talvez você está num ambiente que você está pedindo para Deus, Senhor, me tira desse ambiente, mas você não está aprendendo nada ali. Você não está olhando para o que está acontecendo. Você está simplesmente vivendo um dia após o outro. Então, que hoje você faça a experiência de viver esse processo. Pare de ficar apenas sendo guiado pelas emoções e pelas situações. Depois ele nos diz assim, no versículo 21, a morte e a vida estão no poder da língua. Quem sabe usá-la comerá de seus frutos. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem sabe usá-la comerá de seus frutos. Pare de ficar sendo dominado por aquilo que te acontece. Seja aquele que domina o que você sente para que você possa organizar o que está fora. Você não vai controlar o que te acontece, mas você vai conseguir organizar o que te acontece. Você precisa aprender a dominar a sua língua e aprender a viver os seus processos. Quando você proclama palavras sobre a sua vida, elas se tornam realidade, elas fortalecem aquilo que você vive. Então, se você profere palavras de maldição, de reclamação, de murmuração, de questionamento, de julgamento, é isso que você vai viver. Agora, se você começa a olhar para a situação que você está vivendo e dizer, eu vivo esse processo, e o que eu tenho que aprender com ele? Quais são as situações que eu preciso mudar? O que eu preciso vencer? Você vai vendo que tudo vai ser diferente. Mas é preciso você viver esse processo de parar de falar o que você não está vivendo. Ou parar de falar o que você está vivendo para qualquer pessoa. A sua conduta leva a viver esses processos, bem ou mal. E os processos, ele é mantido pelo controle do que você fala. Porque quando você está vivendo uma luta, se você começa a reclamar dentro desse processo, você não vai vencer essa luta. Você vai camuflar ela e falar, não quero saber disso não, deixa isso para lá. Você não aprende nada com ela. Não aprenda com o processo. Aprenda com a situação. Aprenda a olhar para você. Pare de ficar olhando para o que está acontecendo apenas. Olhe para quem você está se tornando vivendo essa situação. Essa é a chave da mudança. É quando você olha e entende assim, eu não quero viver isso aqui para sempre. Em quem eu estou me transformando nesse processo? Pare de ficar falando os seus processos para as pessoas que não te conhecem. Muitas vezes, nós perdemos tempo ficar falando para as pessoas o que está acontecendo na nossa vida, o que não está. E não são pessoas que querem te ajudar. São pessoas que querem te ver no lugar que você está. Porque elas estão um pouquinho acima de você. Então, se você sobe, você passa elas. Então, elas querem que você permaneça ali. Por isso, cuidado com o que você fala. A palavra nos disse, cuidado, o poder está na língua, no que você fala. Cuidado com quem você partilha os seus processos. Depois ele fala, pare de desagradar os seus princípios para se manter em ambientes. Às vezes você fala demais para manter em ambiente que não te cabe mais.
Talvez Deus está querendo te tirar de um ambiente e você está ali se esforçando para permanecer. Ah, eu estou solitária. Sim, vai ser. Quando Deus está te tirando de um lugar, vai ser solitário sim. Porque Ele está te pondo em outro lugar, em outro ambiente. Precisa cortar o ciclo. E hoje você possa olhar para a sua vida e entender, a partir dessa palavra de hoje, qual está sendo a sua conduta diante de você mesmo, dos seus sonhos, dos seus projetos. Será que você está sabendo viver os processos na hora da dor, da humilhação? Você está aprendendo com isso? Ou você está reclamando de tudo isso? Será que você está sabendo dominar a sua língua para não falar demais? Não expor para as pessoas o que você sente? Esse vídeo de hoje eu trago com essa reflexão bem poderosa sobre Provérbios. Depois eu te convido a ler o capítulo inteiro, que é um pouco longo, né, para que você possa, eu trouxe ali alguns pontos dele, mas eu te convido a estar neste lugar hoje. Deixar Deus te mostrar o processo que você está vivendo, o que você precisa aprender nesse processo, como você vai silenciar a sua língua para passar pelo processo. A sua conduta é quem te direciona. Que Deus te abençoe hoje e que você possa analisar a sua vida ponto por ponto. Estamos finalizando o ano. Como será o ano de 2025? Será que será apenas mais um ano? Ou você vai entrar num ano diferente? Entre num ano diferente, mas aqui dentro. Não é externamente, é aqui dentro. E se esse vídeo está fazendo sentido para você, se inscreva no nosso canal para que nós possamos chegar a mais pessoas. E se você conhece alguém que está vivendo essa situação, envie esse vídeo para ela, compartilhe para que nós possamos chegar a mais pessoas e mais pessoas possam receber a palavra de Deus. Que Deus te abençoe e que você tenha um dia cheio da presença de Deus.